tanta gente que acompanhou esta vida cheia do treinador e professor Muniz Pereira. Voltamos ao assunto do discurso direto. Lembro que é o IMI e as alterações e foram aprovadas pelo Governo e já foram promulgadas pelo Presidente da República novas regras de cálculo do IMI. Imagino que características como a boa orientação solar de uma casa, uma vista privilegiada, podem pesar na hora de fazer o cálculo do imposto municipal sobre imóveis. A vista ou a exposição solar de uma casa já contavam no mercado como um fator de valorização ou não de uma habitação. Agora vão passar a contar para o cálculo do IMI. Segundo o Jornal de Negócios, uma casa pode ver o imposto agravado até 20% ou reduzido até 10%, consoante a sua localização. Na prática pode acontecer que imóveis como estes, com as mesmas características, exatamente na mesma rua, mas com uma diferente exposição solar, se virados a norte ou a sul, possam vir a ser taxados de forma diferenciada. Mas as alterações não se ficam por aqui. Num prédio em que todas as frações tenham a mesma área, mas os últimos andares têm uma vista desafogada ou até privilegiada, na hora de calcular o IMI, podem vir a ser penalizadas. Estas alterações ao coeficiente de qualidade e conforto vão aplicar-se apenas a imóveis que venham a ser alvo de nova avaliação, já que as finanças não as incorporam automaticamente nos valores patrimoniais inscritos nas matrizes prediais. Mas, sendo o IMI um imposto municipal, as câmaras podem aproveitar a mudança de cálculo para solicitar reavaliações com vista ao aumento da receita do IMI. A alteração ao cálculo do IMI está prevista num diploma aprovado pelo Governo na sequência de vários pedidos de autorização legislativa inscritos no Orçamento do Estado para este ano e já foi promulgada pelo Presidente da República. É assim que vamos fazer juntos este discurso direto, 21 044 11 45, discurso-direto@tv.pt, se eu conseguir abrir o e-mail, portanto tento telefonar. A minha convidada Ana Cristina Silva, ela é consultora da Ordem dos Contabilistas Certificados. Muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, mais uma vez. O que é verdade é que assim, parece que fomos apanhados todos de surpresa com estas novas alterações. Não devíamos ter sido. O diploma foi publicado em pleno mês de agosto, portanto, no primeiro dia de férias da maioria dos portugueses. Bem, pronto. Portanto, há alterações. Há alterações em termos de IMI. Uhum. Nomeadamente? Neste caso, tivemos uma alteração a nível de um coeficiente associado à qualidade e conforto dos imóveis, em que o coeficiente estava balizado por um valor máximo de 0,05 e passamos a ter esse coeficiente em 0,20, portanto um aumento substancial. Atenção que este coeficiente também funciona ao contrário, também funciona como coeficiente minorativo, portanto a diminuir o valor patrimonial, obviamente na ausência das condições aqui foram aqui referidas. Mas o que eu estranho, e como é óbvio, portanto, o valor do IMI varia de Câmara Municipal para Câmara Municipal, as câmaras decidem muitas vezes o que fazer com o valor do IMI. Agora, o que eu estranhei, e todos nós estranhamos já ontem e hoje de manhã particularmente, é que não sabíamos que tinha sido aprovado este diploma ontem. Sim. Que uma é estranho. Autorização legislativa. Uma autorização em que o sol vai literalmente pagar imposto ou termos acesso ao sol. Como é óbvio, quando alguém compra uma casa, tenta, as pessoas que podem, como é óbvio, e muitas vezes com alguns sacrifícios, ter um terraço, ter sol. Na casa, mesmo por qualidades energéticas. Exatamente. Não é? E agora, de repente, não mais que de repente, nós vamos ter que pagar por isso. Atenção, esta forma de valorizar, ou neste caso também de desvalorizar o imóvel, já existia. Sim. O que apanhou de surpresa foi a variação do coeficiente. Portanto, só o coeficiente é que nos apanhou desprevenidos. Os critérios eles já existiam. Portanto, só que o coeficiente passou de 0,05 para 0,20. Que, portanto, traduz um aumento ainda substancial. Atenção, que não é este o único coeficiente a aplicar para determinação do valor patrimonial. É um dos, mas obviamente vai ter impacto no valor patrimonial e depois no próprio cálculo do IMI. Sim.
que é algo que vai mexer nos bolsos dos portugueses? Que vai mexer nos bolsos portugueses, mas atenção, muitas vezes, aliás, a maioria dos contribuintes, se calhar não vai ser no imediato, não vai ser amanhã. Pode ser na próxima... no próximo IMI. Liquidação do IMI, exatamente. Sim, porque as matrizes prediais, elas são atualizadas de 3 em 3 anos. Só de 3 em 3 anos é que se mexe no valor patrimonial dos imóveis. Obviamente, se for prédios novos, podemos começar já a aplicar estas novas regras. Portanto, à medida que se vence esse prazo de 3 anos, as matrizes vão sendo atualizadas já tendo em conta este coeficiente. Ana Cristina, eu só tenho uma pergunta. Imaginemos que eu tenho uma casa, e não imaginemos, tenho que ter uma casa para morar, onde o sol, felizmente, bate de manhã num lado, à tarde no outro, tem um pequeno terraço, até um pequeno jardim. O meu vizinho da frente não tem tanto sol como eu. O sol, às vezes, quando nasce, não é igual para todos, infelizmente. Pode dizer que com este diploma, na mesma rua, uma casa pode ter um IMI diferente? Eu admito até no mesmo imóvel. Admito que até no mesmo imóvel. Por exemplo, se for uma cave... vou morar para a cave. ou se tiver, se calhar, uma vista privilegiada no último andar, sim. Não é? Com vista pelo mar. Não, mar, pois... Enquanto no resto do chão, se calhar, não tem. Então é melhor dar a morada do resto do chão. Claro que assim, nós estamos aqui a falar também alguma subjetividade. Quando se fala do sol, da vista... Não deixamos de entrar aqui em critérios que poderão ser subjetivos. Sim. É uma mudança brutal. Há muitas pessoas que dizem isso. Vamos já continuar a conversar com alguém que sabe do assunto, da ordem, dos contabilistas profissionais. Ouço o Orlando Cruz, muito boa tarde, que está a ligar de Vila Nova de Gaia. Orlando Cruz. Boa tarde, como está? Olá, muito boa tarde. Boa, mais uma vez, tenho todo o gosto em falar consigo. Bem-vindo. É inacreditável esta lei. É inacreditável. Aqui ainda ninguém disse que uma pessoa que compra uma casa do resto do chão, com poucas vistas e com menos qualidade, custa menos dinheiro do que a casa que está em cima e que tem boas... Portanto, à partida, a pessoa que compra uma casa, que tem uma casa com boas vistas para o mar e tal, essa casa é mais cara. Já está a pagar mais caro. Eu não percebo que haja leis diferentes. Então agora, uma casa que está virada para um cemitério paga menos do que uma casa que esteja virada para o outro lado qualquer. Então eu vou pôr uma campa à frente da minha casa e então vou pagar menos IMI. Quando é que estes governantes que nós temos começam a governar em condições e a colocar medidas iguais para toda a gente? Então, eu compro uma casa, eu sou candidato à presidência da Câmara de Vila Nova de Gaia, conforme a TVI disse e apresentei na minha sede do partido a minha candidatura. Eu não vou admitir isto. O IMI tem que ser igual para toda a gente. A pessoa que compra uma casa numa cave, comprou uma casa na cave porque é mais barata. Já está a pagar a casa mais barata. Portanto, a pessoa que compra a casa da parte de cima compra pelo dobro a casa menor, isto é um exemplo, e portanto o IMI deve ser igual para toda a gente. Aqui as leis em Portugal continuam a ser feitas de uma maneira para um lado, de uma maneira para o outro. Isto é só para dar um exemplo: o gasóleo para os camionistas na fronteira é mais barato, agora é o IMI que é mais barato para aqueles que têm a casa na cave. Deixamos de brincar com o povo português, pá. Eu, se for eleito Presidente da Câmara de Vila Nova de Gaia, garanto-lhe assim que o IMI é igual para toda a gente. Obrigada, Orlando. Muito obrigado, Cruz, e sucessos na sua carreira como político. Daniela Teixeira, boa tarde, está a ligar do Funchal. Isso é que é sol por todos os lados, Daniel. Paulo Magalhães, boa tarde. Boa tarde. Olá, como está? Estou tudo bem consigo? Estava a dizer isso é que é sol por todos os lados e mar, não é? É verdade, aqui na Madeira estamos rodeados de mar. Felizmente. E é bom viver rodeado de mar, tem as suas desvantagens, mas é saudável, eu gosto. Eu também. Paulo Magalhães, eu vou pegar acerca deste tema e começo pelo que a senhora disse à sua convidada. Quer dizer,
eu também, se comprar uma casa que tenha boa vista e sol, apanho sol o dia todo, eu também vou pedir amenização à Câmara, porque às vezes, durante o dia, há momentos que não apetece ter o sol. Vou pedir uma amenização porque é sombra. Exato. Portanto as pessoas o que é que eu quero dizer com isso? As pessoas também podiam fazer isso. E há bocado falou no caso do Reis do Chão. Portanto, no mesmo, como a sua convidada disse bem, no mesmo edifício, o Reis do Chão, a pessoa que vive no Reis do Chão, que não paga um IMI diferente, menos IMI do que quem vive nos andares superiores. Isso não... Quer dizer, acho que não está certo, na mesma rua, não é até no mesmo edifício. Sim, é isso mesmo. E, portanto, e as pessoas dizem... Daniel, se quiser, se não se importar, poderá... O IMI é um imposto injusto, mas eu não acho que seja imposto injusto, com o IMI a Daniel, pessoa tem... se quiser ficar na chamada, não há problemas nenhuns. Eu sigo em direto, paga IMI, como é óbvio. Também tem saneamento básico, tem o fornecimento de água potável e essa infraestrutura, Daniel, isso custa dinheiro. Tenho portanto, mesmo é o dinheiro que interrompê-lo. Tem que ser construído, portanto, até Daniel, concordo que se pague IMI. Eu tenho mesmo que... É o Discurso Direto, a segunda edição. Como sabe, estamos a falar das últimas alterações aprovadas ontem. Publicadas ontem. Aí no primeiro dia de agosto, onde a maior parte dos portugueses escolhe para ser o mês de férias, sobre as novas regras do IMI. Estamos também, como é óbvio, a acompanhar o último adeus ao professor, ao treinador Muniz Pereira. A minha convidada Ana Cristina Silva é da Ordem dos Contabilistas Profissionais. Já vamos falar, Ana Cristina, há muitas dúvidas, como é óbvio. E Daniel Teixeira, eu peço desculpa por tê-lo despachado tão rapidamente. Ouço agora a Maria Castanheira, que está a ligar da Quinta do Conde. Boa tarde, Maria. Boa tarde, Dona Paula Magalhães. Boa tarde. Boa tarde. Olha, eu no caso não tenho que pagar IMI porque não tenho casa minha. Estou a pagar uma renda. Vivo num terceiro andar realmente, com sol de um lado e sombra do outro, sim senhor. Mas a casa é pequena e 400 euros é muito dinheiro. Eu pergunto, há estas regras para os proprietários. Sim. E quando é que começa a haver umas regras para as pessoas necessitadas que vivem de uma pensão, no meu caso, que vim penalizadíssima, que era funcionária pública, e portanto, eu fiz em abril um ano que estou aqui em casa e já foram 5.000 e tal euros. Portanto, quando é que existe essas regras, não é? É só pensam nos proprietários. E os outros que não têm casa, que não têm rendimentos, nem saúde, que eu tive cancro de mama. Maria, mas neste momento quem vai pagar, neste caso pela sua casa, como é que é? ainda bem que tem uma boa vista, é o proprietário da casa. Eu pagar, eu e os outros arrendatários, não é? 400 euros é muito, não é? Portanto, nós estamos a pagar para esses senhores que têm são proprietários, vamos lá, não é? E eu que não tenho, eu e as outras pessoas que têm que estar em casas alugadas e que não têm dinheiro, praticamente, não é? Maria, é uma pergunta que vamos... falar nisso? Sim, é uma pergunta que vamos deixar, como é óbvio, ao Executivo, ao Parlamento, para responder, mas claro está que neste caso, e vamos já falar também, Ana Cristina Silva, quanto é que paga? Como é óbvio, cada vez eu acho que é melhor. Pois, está a ver isto? Maria, eu, no caso, sim, mas o que é verdade é que o seu proprietário, o proprietário da sua casa, salvo seja, não é? Sim, é diferente, está a pagar o IMI da sua casa, das outras casas e pode ser agravado. Portanto, vamos já falar dessas regras e daquilo que falta também fazer para ajudar o aumento das reformas e tudo isso que será para outro programa. Maria, ficou aqui registada a sua opinião. Que têm problemas na vida, não é? Ai, Maria, como é óbvio. Diga, dona. Claro está que tem problemas na vida, que as rendas são baixas, que as reformas são baixas, que estão à espera que se aumentem também e, como é óbvio, tem sempre o discurso direto para desabafar. Muito obrigada. Maria Lopes, boa tarde, está a ligar de Portimão.
Maria. Estou, boa tarde. Olá, boa tarde, Maria. Como está, professora? Muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero fazer uma pergunta. Sim? Eu tenho uma casa, o meu pai deixou-nos um buraco. Aquilo chama-se, considera-se um buraco. Não uma casa. Em Trás-os-Montes. Sim? E nunca pagou IMI. E este ano aplicaram-lhe o IMI. Porquê? Porquê? Porque tem uma casa, tem uma propriedade, aplica-se IMI, como é óbvio, Maria. Mas é uma casa térrea, uma casa pequena, não tem casa de banho, não tem cozinha, não tem condições para uma pessoa viver lá. Oh Maria, mas utiliza ou não utiliza a casa? Uma vez por ano. Mas é a sua propriedade. Atenção, sim. É minha e dos meus irmãos, que ela nunca foi partida. O IMI não incide apenas sobre as casas de habitação. Tudo o que é património imobiliário está sujeito a IMI, mesmo que seja um terreno. As regras é que são diferentes. Nós estamos aqui a falar concretamente das regras aplicadas aos prédios urbanos. Não, Maria, só um momento. Sim, a sua mãe ou os seus pais deixaram-lhe essa casa que até acha que não tem condições. Não deixa de, apesar de não ter condições, ter um terreno e ter uma casa construída. Portanto, os seus pais nunca pagaram IMI, mas a Maria ou os seus depois descendentes, caso continuem com a casa, Ana Cristina, vão continuar a pagar IMI? Vão pagar IMI e vai-se ter em consideração a situação da casa. O facto de não ter casa de banho, cozinha, é um coeficiente minorativo, ou seja, que vai contribuir para decrescer o valor da casa, portanto o valor patrimonial, e portanto assim quando incidir IMI, incidirá sobre um valor menor do que se tivesse uma casa de banho, do que se tivesse outro tipo de conforto e de qualidade de construção. Eu chamo aqui a atenção porque quando diz que começou este ano a pagar IMI, com certeza que em determinada altura foi notificada da fixação do valor patrimonial. É importante nós lermos as cartas que nos são enviadas pela autoridade tributária, no sentido de podermos verificar aquilo que nos está a ser apresentado como verdadeiro, não é? Podemos contestar. Podemos contestar, podia pedir uma segunda avaliação do imóvel, nomeadamente apresentando os fatos inerentes ao próprio imóvel, no sentido de poder, eventualmente, obter aqui um valor patrimonial mais baixo, exatamente. Portanto, temos que ver atentamente, se nós não tivermos possibilidades de o fazer porque desconhecemos a lei, porque não percebemos os termos, com certeza que podemos recorrer a alguém, a um nosso conhecido, ou até mesmo um profissional, no sentido, ou até mesmo ir ao Serviço de Finanças, verificar o que é aquilo e quais as consequências que vai ter no nosso bolso, no nosso futuro pagamento de impostos. Portanto, o IMI é pago por todos os bens imobiliários que nós temos, estejam em boas condições ou não. Há, portanto, Maria, um valor que pode ser mais baixo, atendendo, ou mais elevado, atendendo às condições em que a habitação está. Esperemos que esteja esclarecida e, por favor, tente também esclarecer-se. E se acha que paga muito IMI, pode sempre pedir a reavaliação do IMI. Já Ribeiro, boa tarde, está a ligar de Lisboa. Muito boa tarde para si, passo o convite. Boa tarde. Ironicamente, a gente falávamos os portugueses sobre os impostos que pagamos. E dizíamos na brincadeira que quando estava um lindo dia de sol, e lindos dias de sol, que era uma coisa muito boa que tínhamos, e havia que pessoas que diziam, não sei até quando, qualquer dia até vamos pagar imposto sobre o sol. É verdade, já estamos a pagar. Ora, aí está ele, o imposto sobre o sol. Mas eu queria fazer uma pergunta à sua convidada, porque eu não ouvi o princípio da conversa, embora também tenha uma contabilista na família. As casas que já estão avaliadas, que foram avaliadas, isto funciona só para as casas novas? Não. Não funciona para as casas novas. Quando houver uma avaliação, portanto, decorrido 3 anos após a avaliação anterior, a casa pode ser avaliada de acordo com estas novas regras. Atenção, também, a passagem do tempo também conta para efeitos de valor patrimonial. Neste caso, a deduzir. Quanto mais antiga é a casa,
menor valor ela terá. Pois, isso Portanto, aí também temos um movimento em sentido contrário. Exatamente, isso eu sabia. Pronto, mas de qualquer das maneiras, há bocado eu também a brincar, a senhora perguntou aí, às vezes não é bom ter sol o dia todo. Olha, eu posso dizer que eu estou a falar de uma casa na calçada do Carriche. Sim, conheço muito bem. Gastar dinheiro e investir em ar-condicionado, porque de facto o sol com 40 e tal graus aqui todo o dia, toda a tarde, não é nada muito bom, não é? Não é nada simpático, não. Não é nada simpático. E tem um horizonte visual muito grande, porque na calçada de Carriche, onde vivo na descida, vejo... Bom, só vê o Odivelas ao longe, não é? Exatamente. Conhece o sítio, não é? Conheço, como é óbvio. É na descida da calçada do Carriche. E vejo Odivelas ao longe. E o que é que eu vejo em Odivelas ao longe? Quando vim para aqui morar, via de facto umas árvorezinhas lá para cima, lá naqueles altos. Agora vejo uma selva de cimento. Portanto, isto não é um horizonte visual comparado com estar virado para uma praia, não é? Portanto, não sei. De facto, temos que pagar sobre estas coisas, porque de facto o Estado quer arranjar receitas e vai inventando estas novas taxas e estas novas situações. E depois outras pessoas, aqui também perto, quando fizeram o eixo Norte-Sul, havia construção já há anos. E o eixo Norte-Sul, por exemplo, passa, e eu tenho amigos que moram lá, fizeram-lhe o eixo Norte-Sul a 30 metros da janela. Acontece ali perto de um centro comercial que não se conhece. Quando se faz ali uma curva, o eixo Norte-Sul passa-lhes ao pé da... Verdade, sim senhor. Então, e essas pessoas vão ter um desconto e vão-lhe diminuir o IMI? Pois, ou então deduzir as janelas e o ar-condicionado, não é? Puseram aqueles corta-sós que a senhora conhece também, porque há aqui no eixo Norte-Sul. Sim, sim. Mas que não resolve o problema. Nada. Não nada, portanto, há ali zonas que de facto ficam pertíssimas as casas e poderia-se argumentar, então, mas para que é que comprou? Não, porque essas casas já estavam feitas, o eixo Norte-Sul foi para lá depois. Portanto, é mais um imposto e agora o imposto do sol. Portanto, vamos fazer os possíveis porque, de facto, essas pessoas, já se falou nisso, não é? Que comprar no mesmo prédio, eu, por exemplo, no meu prédio, as pessoas até ao terceiro andar não veem o horizonte de Odivelas. Mas do terceiro andar para cima, que é o meu caso, já vimos. Claro. Não sei como é que vão fazer, se essas até ao terceiro andar, com o horizonte visual que tem uma central elétrica. Pois é, que teoricamente parece que até, portanto, no seu caso, José Ribeiro, porque tem vista, poderá pagar mais do que o vizinho do terceiro ou do segundo andar, não é? Não sei se essa diferença irá ser feita, não é? Exato, e como é que vai ser feita? As frações são iguais, enfim, porque até ao terceiro andar vem uma central elétrica e do terceiro andar por cima vê-se o Val de Odivelas. Embora aqui tenhamos agora aqui a Quinta dos Alcotins, que é muito bonito, mas é só para ultramilionários. Zé Ribeiro, um abraço, muito obrigada, tenha uma ótima tarde, uma boa semana. Há duas posições, Ana Cristina Silva, por exemplo, o presidente da Associação Lisbonense de Proprietários, Menezes Leitão, pensa que as autarquias não vão perder as oportunidades para encherem os cofres, isto por causa deste aumento, do possível aumento fiscal. Diz que esta mudança de critérios não se justifica e é brutal para os donos da habitação própria permanente. Há o fiscalista também, Joaquim Silvério Mateus, que está e que defende que o que está em causa é uma melhoria da fórmula de cálculo. O que é algo que continuo muito honestamente a achar que é fantástico. Como é que alguém que comprou, e nós sabemos que quando se compram casas, portanto, na vertical, as casas mais caras são sempre as últimas, não é? Mas mesmo assim já se paga por serem mais caras. Já acho que o IMI é um imposto um bocado estranho, porque tudo o que são esgotos e eletricidade passa pelas nossas casas e a Câmara não nos paga nada, nem as respectivas empresas, não é? E usam a nossa propriedade. Nós compramos a propriedade e continuamos a pagar, não é? Que remédio. Portanto, aqui nada é melhor alugar. Vamos ver aqui em relação à questão da receita. Isto é uma receita das autarquias, portanto, eventualmente elas vão tentar aprimorar aqui a situação no sentido de fazer a cobrança. Isto realmente trata-se de uma especificação maior em relação à diferenciação que possa existir em termos de valor de mercado, porque quando o VPT foi criado, o valor patrimonial foi criado, segundo estas regras, foi também aproximar aos valores de mercado. Do outro lado, nós temos cada vez mais complexidade. A fórmula para cálculo do VPT
é uma grande carruagem. Exatamente. Portanto, tem muitos valores, tem muitos fatores que influem o seu cálculo e só se torna mais ou menos fácil de calcular porque a AT tem uma aplicação que permite, recorrendo a um mapa virtual, a pessoa identificar um imóvel e ir introduzindo valores e assim se fazer o seu cálculo. Por caso contrário, era muito difícil ao comum dos mortais saber se aquele cálculo estaria próximo dos valores corretos. Portanto, também aconselho as pessoas a deixar passar aqui algum tempo para isto ser introduzido no Portal das Finanças e depois tentarem simular a situação no portal para ver eventuais aumentos de VPT ou até mesmo a necessidade de, passados 3 anos, as pessoas acharem que o valor está desatualizado, nomeadamente pelo coeficiente VESTUTES, e requererem, porque o contribuinte pode o fazer, junto da própria AT, recorrer a pedir uma avaliação, uma atualização do valor da matriz. É assim, claro que, ao se dar mais importância a este coeficiente, aumentando o seu valor, estamos também aqui a colocar com mais incidência critérios subjetivos. Mas desde sempre são subjetivos. Aqui uma parte de subjetividade. Começamos por ver, portanto, na última reavaliação de IMIs, as nossas casas serem vistas através do Google, que eu acho fantástico, não é? Para ver as piscinas, para ver aquilo que foi construído e que eventualmente não foi, não é? Mas a pessoa tinha a possibilidade de, face à avaliação que é notificada, a pessoa requerer uma segunda avaliação, não é? É claro que nem todos nós temos essa informação, nem todos nós estamos aptos a reagir em tempo oportuno para o fazer, portanto, para reagir em relação a uma notificação de valor patrimonial. Pronto, Ana Cristina Silva, outra das questões que ficou por responder, e vamos tentar responder a todas, como é óbvio, foi da nossa telespectadora, eu peço desculpa se não me lembro dos nomes todas, da Maria, creio eu, era Maria, de certeza, por causa quando é que há ajuda para as pessoas que têm que alugar casa. O que é verdade é que hoje em dia quem tem casas para arrendar também sente na pele. Quem tem casas, os proprietários, isto é um imposto que incide sobre os proprietários ou os usufrutuários e obviamente que pode ser repercutido nos próprios inquilinos, não é? Porque se aumenta a renda, por exemplo, não é? Os impostos associados à posse da casa pode vir a ser repercutido e termos rendas até potencialmente mais elevadas em função, se calhar o valor também não vai ser aqui muito expressivo, mas não pode ser muito expressivo e principalmente para as pessoas renda, de alguma idade. Pronto, exatamente, por exemplo, em que há um plafond, não é? Exatamente. Em que não se pode aumentar a renda de acordo com aquilo que se paga ou as melhorias que se fazem, e espero que se façam, como é óbvio, nas casas. Tenho mais alguém em linha? Tenho certeza absoluta. É o Edgar Almeida. Boa tarde, só Edgar Carnachide. Boa tarde. Boa tarde, caras co-cidadãos. Fala Edgar dos Santos Almeida, cidadão número 7201692. Não é preciso. Super pagador de impostos. Todos nós. Entretanto, seria tão fácil simplificarmos os impostos se realmente olhássemos para eles como sendo um meio de o Estado conseguir obter capitais para poder fazer face a todas aquelas necessidades que todos nós precisamos, indiferentemente da posição em que estamos. Arranjam-se depois uma série de artifícios, complicando tudo e mais alguma coisa, para retirar o mais possível às pessoas como se estivessem efetivamente a aplicar uma lei, quando acaba por ser uma punição. Ainda há pouco aí a senhora que tinha a casa arrendada, o proprietário depois vai fazer incidir sobre ela na renda. Não tem necessariamente que fazer incidir sobre ela, Edgar Almeida. Minha senhora, sabemos como é que as coisas funcionam. Não, sabemos como é que as coisas funcionam e sabemos que a partir de certa idade as rendas não podem ser aumentadas, que era o caso da nossa telespectadora em questão. Sendo reformada, tendo o X, portanto, sabemos também do que falamos, Edgar Almeida. Pronto. A partir do momento que não pode haver um imposto único e que devia de ser precisamente único para que pagassem mais os que mais ganham, e nestes casos particulares são situações diferentes, e no que diz respeito às habitações,
por exemplo, impõe um IMI a uma pessoa que está a pagar a casa nem sequer é sua, e pode chegar ao fim e não a conseguir pagar e fica sem ela. E então tem de pagar uma renda ao Estado. Não, é um imposto, é uma maneira que o Estado tem de poder ir buscar os tais capitais necessários para poder fazer face a todas as despesas comuns. De maneira que havia de haver um pouco mais de transparência no modo como as coisas são feitas e não haver logo aquelas eleiçõezinhas como que tem em relação ao IMI, que tem em relação a tudo e mais alguma coisa. E depois vão buscar às vezes argumentos é que não lembram o diabo. Quer dizer, aquilo que eles estão a fazer ainda agora a senhora e chamou a atenção para as primeiras avaliações que foram feitas através do Google. Quer dizer, para quê? Para que isto? E principalmente, eu volto a insistir, uma pessoa que está a pagar a casa e ainda paga um IMI como se a casa fosse sua, não é? Está a pagar, está hipotecada, está Ora, nem mais. E ninguém pede, por acaso, era uma boa ideia, Edgar Almeida, muito obrigada. Era uma boa ideia enquanto nós estamos a pagar uma casa, ser pedido o IMI aos bancos. Bom, acho que não iriam muito nisso. Vamos já conversar. Muito obrigada. O tempo voa. Ouço o Alberto Silva, que está ligado por Portimão. Boa tarde, Alberto. Muito boa tarde. Boa tarde. É assim, eu sou um antigo imigrante, vim para o meu país para desfrutar dela, não é? Sim. Isto sobre o IMI, de onde eu venho, os IMIs não são pagos pelos proprietários, são pagos pelos arrendatários, porque são eles que estão a usufruir das... Estavam onde, Alberto? Desculpe. Sim, diga. Se não for muita indiscrição minha, eu sou muito curiosa. Estavam onde, se não se importa dizer? Em França. Ah, ok. Sim, senhor. E então, o que acontece é isso. Os proprietários vêm a investir em casas que os arrendatários não podem ter, não é? Mas esse investimento que a gente fazemos é para elaborar para o país. Agora, não estou a ver, ao aumentarem os IMIs aos proprietários, como cá digo, tenho 3 casas, tenho 3 IMIs a pagar. Sim. Não sei onde é que vou buscar dinheiro para poder ir a pagar esse IMI. Portanto, o Alberto investiu em imobiliário, deduzo. Exatamente. Sim, senhor. Desculpai lá do meu português. É assim, eu não sei onde é que vou ir a buscar dinheiro. Por vezes tenho arrendatários que não me pagam, ficam a dever dinheiro. Como tive já casos em 2 casas que durante 2 e outro durante 4 anos não me chegaram a pagar. O tempo que vocês sabem que se vai meter a tribunal isso tudo, as pessoas ficam lá. Quem é que me paga esse dinheiro? Ninguém. Não é? Mas os IMIs estão sempre a pagar. Exatamente como se a pessoa lá está, eu tenho de pagar um imposto sobre a pessoa que lá está. E vai ser 1 mês e meio de renda eu tenho de pagar. Então gostava bem de saber e a fazer esta pergunta aos nossos dirigentes. Dizem que Portugal parou quando a construção parou. Então ainda estão a bloquear ainda mais. Se a construção não é capaz de arrancar, se ainda nos estão a meter ainda mais água dentro do vaso que já está deitado para fora. Fica essa pergunta. Obrigada, Alberto. E há muitas perguntas que nós temos de fazer aos convidados depois destas férias do mês de agosto, principalmente porque é que publicaram este diploma no dia 1. Por acaso é estranho. Vamos já tentar também falar do seu caso. Tenha uma ótima tarde. António Osório, boa tarde, está ligado de Guimarães. Boa tarde, minha senhora. Olá, boa tarde. Boa tarde para si e para a sua convidada. Igualmente. Eu queria fazer uma pergunta. Eu construí uma casa, ou mandei construir, aliás, há 42 ou 43 anos aqui numa urbanização. Sim. Que considerei muito sossegada, quase podia fechar na entrada de uma rua, que era António Costa Guimarães, e ficava um condomínio fechado, que na altura ainda se não falava nisso. O que é que acontece? O IMI apareceu, é um prédio com 2 habitações e um armazém. O IMI apareceu, levou isso para preços exorbitantes e o que é que acontece? A Câmara, que estava prevista uma saída para a cidade dessa dita urbanização, que são perto de 30 lotes, resolveu abrir uma estrada para a Penha e para outras localidades. Sim. Longe de mim pensar
que isso ia acontecer. Hoje vivo aqui em cima de uma rua, durante o dia, durante a noite, onde durmo, que não se consegue dormir de maneira nenhuma com tanto movimento. Claro. Ora, isto... As regras mudaram, António, não foi? Diga. As regras mudaram. A casa comprou, o valor que comprou já não terá o mesmo por causa do trânsito. Ora, nós devíamos ser indemnizados por as câmaras ou por o governo por abrir essas vias que não tinham nem som nenhum para existir e que nos vieram prejudicar e desvalorizar os nossos imóveis. Ora, é essa situação que eu digo que o governo, as câmaras, mas mesmo assim... Mas as câmaras podem alterar, é isso que nós vamos falar, António, muito obrigada, será sempre... As câmaras lá que os PDMs alteraram tudo, vêm buscar os IMIs, eu posso dizer que... E ao teleférico, não há? Pois é, possuo ainda uma casa em Braga, que felizmente trabalhei muito, não é as 35, foi as 45 ou 50 horas para investir isso. O IMI lá é muito mais barato, os valores das casas são muito mais baratos do que aqui, e a senhora que é de lá sabe isso. Eu sei. Quer dizer, não tenho lá casa nenhuma, pronto. Pois, mas sei lá, por familiares, claro. Com certeza a cidade. Claro. Pronto. Estou atenta. De qualquer forma... O António, muito obrigada. Eu espero é que apareça mais vezes aqui pelo nosso discurso direto e realmente é verdade e muito rápido o tempo voa. Ana Cristina Silva, como é óbvio, as câmaras têm sempre a última palavra, que é decidirem se aumentam ou quanto aumentam o IMI. Não interessa interessa um bocadinho, porque às vezes dá jeito porque as câmaras também precisam de dinheiro. Mas interessa este diploma, como é óbvio, mas as câmaras têm a última palavra e muitas vezes até prescindiam para que houvesse mais construção e mais população. Exatamente, para arrecadar mais receitas. Atenção, que nós estamos aqui a falar de critérios que são uniformes. O que as câmaras têm o poder de efetuar aqui é a questão da taxa. Exato. Não é? Portanto, fixar a taxa varia entre 0,3% e 0,4,5%. Espero que no caso deste último telespectador, do António, que o fato de passar uma estrada, já que houve alteração do PDM, que o valor patrimonial da casa também seja refletido em conformidade com, digamos, a desvalorização de mercado. Do próprio imóvel, não é? Porque fica numa zona de mais ruído, uma zona em que aparentemente isso... Pois era teoricamente um condomínio e agora já não há jardim, já não há parque, já está perto de um sítio com bastante ruído. Ana Cristina Silva, temos que realçar que, apesar de tudo, custe o custar, os pedidos podem ser feitos pelos proprietários, a revisão. Caso achem que o valor do imóvel é injusto. Exatamente. É uma situação muito rara, porque geralmente não nos dão razão. Isto aqui às vezes tem a ver com determinadas circunstâncias, por exemplo, em termos de preço do metro quadrado de construção, e às vezes vale a pena. Outra circunstância é se alterou o coeficiente atribuído àquela localização, porque este telespectador estava a falar que o IMI é mais baixo, pode ser por efeitos de taxa, pode ser por efeitos da zona onde está localizado o imóvel ter um coeficiente de localização inferior e, portanto, aí temos um valor patrimonial mais baixo. Portanto, sim. Vamos ver e vamos ver qual é a situação que vamos acompanhar, como é óbvio, porque temos que ouvir também outras pessoas envolvidas no processo. Ana Cristina Silva, muito obrigada. Obrigada. Como representante da Ordem dos Contabilistas Profissionais. O discurso direto termina aqui. É a jornalista Conceição Queiroz que vai atualizar toda a informação e vamos acompanhar aqui na TV 24 as últimas homenagens ao treinador, ao fazedor de campeões, Muniz Pereira. Continua connosco.